Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. Os fariseus e os saduceus pedem um sinal. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhe demonstrasse um sinal do céu. E ele respondeu: Quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tome cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomasse cuidado com o fermento do pão, mas sim com o ensino dos fariseus e dos saduceus. A confissão de Pedro. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos e dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao 3º dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por minha causa, a encontrará. Pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes
que algum dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17. A Transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e as suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante dele Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele dizia, ainda falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouça-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se em rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou e tocou neles e disse: Levante-se, não tenha medo. Erguendo ele os seus olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não conte a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era João Batista quem ele tinha falado. A cura de um menino endemoniado. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas das vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino, que daquele momento diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vai daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. O imposto do templo. Quando Jesus e seus discípulos chegaram em Cafarnaum, os coletores de imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando: O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: Então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar e abra-lhe a boca, e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles, para pagar o meu imposto e o seu.